Pontualmente às 9h30, vamos para o Rádio Serviço Saúde. No show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERD, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. O Novembro Azul é considerado o mês de prevenção ao câncer de próstata, mas também surgiu para alertar para a prevenção da saúde do homem de forma geral, com a conscientização da população sobre a importância dos exames anuais, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Mas é comum, infelizmente, que muitos homens ainda tenham receio em fazer o exame de próstata com frequência. Por isso, eu convidei o Dr. Silvio para conversar comigo e com a família Tupi. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, se você me permite, um agradecimento. O grande doutor Fernando Vaz, que foi chefe da urologia dos servidores, que muito me ensinou, o doutor Kleiser, que é o chefe atual, Guilherme Nadaz, Luiz Guilherme, todos os urologistas amigos, e que no dia a dia vão trocando opiniões, informando, e a gente vai se atualizando, porque o papel do clínico é ser um abelhudo, curioso. Seu amigo, você sabe, é um clínico. E a gente vai aprendendo e repassar essas informações para a família Tupi é tudo de bom. E o Novembro Azul é como você disse, é claro que o câncer de próstata está no topo da lista, mas nós homens é que somos o sexo frágil. Nós adoecemos mais do que as mulheres, e boa razão disso é que nós não procuramos preventivamente a assistência médica, como é o hábito da mulher, que normalmente desde mocinha vai no ginecologista. O próprio ginecologista já faz às vezes de clínico, fazendo toda aquela orientação, encaminhando sempre que necessário. Um abraço para o seu Carlos Augusto, marido da Dona Rosa, para o Edson Ramos, que está lá em Belfort Roxo, ligadinho para a gente. Abraço, Edson, irmão. E aquele chatinho do Ivan Vicente, flamenguista de Quatro Costados, que falou, controvérsias. Ivan, o toque retal é indolor. Mas eu vou falar agora, vou esperar o Heleno perguntar. Tá, vamos começar então. O que é o câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata é o principal tumor que afeta os homens, é o segundo em colocação. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Mas tirando o câncer de pele não melanoma, que é muito comum no nosso meio, em função até do sol extenso, as pessoas pegarem muito sol sem proteção, principalmente em excesso, né? O sol é importante para a vitamina D, mas em excesso faz mal, né? E o câncer de pele é comum, só que no homem, principalmente na terceira idade, já que é um câncer que se torna mais frequente a partir dos 50 anos de idade, ele é comum. Você sabe que 1 em cada 6 homens certamente terá um câncer de próstata. E tinha um urologista brasileiro que, falando uma vez perante uma Assembleia Geral de Médicos, ele disse o seguinte: se um dia todos os homens viverem até os 100 anos, 100% terão câncer de próstata. E eu ouso dizer que ele tem razão. Agora, é um câncer que quanto mais tardiamente surge num homem, menos problemas ele dará. Tanto que a gente brinca muito na medicina. Você tem 90 anos, diagnosticou um câncer de próstata. Se seu pai puder vir para assinar autorização, eu te opero. Porque é um câncer de crescimento lento na maioria das vezes. E aos 90 anos, esse crescimento lento, que leva de 15 a 20 anos, evidentemente que o risco do tratamento se sobrepõe ao próprio risco do câncer. Mas a gente tem que ficar atento, porque quando ele surge mais precocemente, e dependendo do tipo de câncer, geralmente é um adenocarcinoma, ele pode provocar metástases. Quando o câncer de próstata é diagnosticado in situ, ou seja, confinado à próstata, 95% tem cura total. Agora, quando ele começa a se espalhar, essa taxa de cura já cai para 35%. Então vamos falar quando suspeitar, os sinais clínicos, o diagnóstico, e a família Tupi sai deste domingo mais informada, e eu espero que os homens com menos preocupação na cabeça, porque informação é tudo de bom nessa vida. Eu recebi uma pergunta, o senhor colocou ontem lá o tema, sempre coloca no sábado, né, o tema que a gente vai levar ao ar aqui no domingo, né? E eu recebi uma pergunta de um ouvinte, desculpa, eu confesso que eu não lembrei de anotar o nome dele, dizendo o seguinte, que ele não fez ainda o exame de toque retal e se baseia apenas pelo exame de sangue, o nível do PSA. É correto isso? Não, né, doutor? Não, na verdade o PSA ele pode estar absolutamente normal e você ter um tumor. Se bem que na maioria das vezes a presença de um tumor na próstata faz com que o antígeno prostático específico, que é o nome correto desse tal PSA, que é a sigla em inglês, aumente.
Mas eu posso ter um tumor já localizado na próstata que o médico pode perceber pelo toque retal. E por quê? Explicar o que é a próstata. A gente está falando de algo que o Dr. Silvio não falou para a família Tupi, o que ela faz, como é que ela é, onde ela fica. Vamos lá. A próstata, ela tem mais ou menos o formato de uma castanha. Estamos nos aproximando do Natal. É tipo uma castanha, só que ela fica localizada embaixo da bexiga, na porção inicial da uretra. Família Tupi, uretra é aquele canalzinho que sai da bexiga, vai até o final do pênis e leva a urina para fora do corpo. E a próstata fica ali localizada bem no comecinho da uretra. E à medida que o tempo passa e a carteira de identidade amarela, como você está cansado de me ouvir falar, a próstata aumenta, normalmente em todos os homens. E na maioria é a chamada hiperplasia prostática benigna, é um crescimento benigno da próstata. Porém, esse crescimento acarreta sintomas. Pela localização da próstata, cuja função é produzir o líquido seminal, líquido esse que envolve os espermatozoides, os alimenta e os permite chegar até o óvulo para garantir a função reprodutora do homem. Então, um órgão importantíssimo, porém, na fase reprodutiva, que é a do homem. Ele precisa desse líquido para os espermatozoides. Só que a idade vai passando, ela vai perdendo a sua função e aí ela continua crescendo, aumenta de tamanho. É curioso porque a maioria dos órgãos, à medida que o tempo passa, eles têm uma tendência a diminuir o tamanho. O contrário ocorre com a próstata. E como ela envolve a uretra, faz com que haja uma diminuição da força do jato urinário. É muito comum, depois de 50 anos, você ver que aquela força com que você urina diminuiu. E você tem a sensação, e é verdade, que você não consegue esvaziar completamente a bexiga, o que normalmente te obriga a voltar mais vezes para urinar. E veja bem, isso ocorre inclusive durante o período noturno, o que atrapalha muito a qualidade do sono desse indivíduo, que pela manhã, devido ao fato dele ter acordado 2, 3 vezes, ele já acorda cansado, diminuindo a produtividade dele, deixando-o irritado. E às vezes um remedinho que ajuda a diminuir o tamanho da próstata, sempre sob a supervisão do especialista, do urologista, isso resolve facilmente, ele readquire a qualidade do sono. Eventualmente, se você já tem sintomas tipo presença de sangue na urina, odor, uma dor aguda que surge, por exemplo, na região das costas, procure um médico clínico ou urologista diretamente. Por quê? Porque o câncer de próstata, quando ele se torna numa fase mais avançada, e é importante que a família Tupi saiba, no início, quando é bom de diagnosticar, ele não causa sintoma nenhum. É uma doença absolutamente silenciosa, assintomática, sem sintomas. Por isso é que é recomendado fazer o chamado exame de rastreamento. E quem precisa fazer esse exame? Quem tem risco de desenvolver o câncer de próstata. Você não vai me perguntar quem tem risco? Vou, mas eu ia perguntar também aqui o seguinte, tenho certeza que a resposta é positiva. Tem que ficar de olho também no histórico familiar, não é, doutor? É um dos fatores de risco mais importante. Você vê que você fez a pergunta para mim, histórico familiar. Se você tem o seu pai, um irmão mais velho, tio ou avô, que tenha tido câncer de próstata, principalmente quando ele ocorreu antes dos 60 anos de idade nesse seu parente, você tem um risco de 3 a 5 vezes maior do que a população masculina de ter câncer de próstata. Razão pela qual, a partir dos, aí nesse caso, 45 anos, você deve sim procurar o urologista para dosar o seu PSA e para fazer o toque retal. A combinação dos dois permite o diagnóstico em 95% dos casos. Você vê que mesmo com toque retal e mesmo com PSA, pela localização eventualmente atípica desse tumor, no toque retal, porque a próstata, ela crescendo, ela faz contato também com o reto, que é a parte final do intestino. Razão pela qual, com o dedo médio, e eu repito, viu, Ivan, é indolor. O médico, ele coloca, evidentemente, um gel e ele consegue palpar a próstata, que normalmente tem uma consistência o quê? Macia, é um órgão macio. Só que se tiver um tumor, e o tumor geralmente fica localizado na parte posterior dessa glândula, permitindo, portanto, que ele seja alcançado pelo dedo do urologista, é o dedo médio, é o mais fino que a gente tem, ainda para facilitar, né? E pelo comprimento é o que permite chegar bem na próstata. Ele percebe algo tipo uma pedra, é totalmente diferente. Veja bem, um indivíduo que tem um PSA normal ou um pouco alto, mas que no toque retal o médico urologista percebe a presença desse endurecimento, esse enrijecimento,
obrigatoriamente ele fará um exame chamado ultrassonografia transretal e provavelmente acompanhado de uma biópsia guiada por esse ultrassom. Porque o câncer de próstata, como aliás qualquer câncer, o diagnóstico quem faz é o médico patologista, através da análise das células que são enviadas para o laboratório. E aí ele percebe o tipo de câncer e veja bem como esse exame é importante. Permite ao médico saber a chamada classificação de Gleason, que é uma classificação internacional que permite ao médico avaliar o estágio, o grau que esse tumor na próstata tem. E isso vai, evidentemente, permitir ao médico, conversando sempre com o paciente, orientar qual a melhor modalidade de tratamento para aquele caso. Então, é um câncer que mata quando não diagnosticado, principalmente quando ocorre precocemente na vida do homem, antes dos 65 anos de idade, porque ele tende a ser, portanto, evolutivamente mais agressivo e dando metástase. E o principal metástase, o que é metástase, doutor Silvio? É quando o tumor sai do seu sítio original e vai para outra parte do corpo. E no caso da próstata, que pode ir para o pulmão, mas geralmente para os ossos. E particularmente para os ossos da coluna, a razão pela qual aquela dor que surge agudamente nas costas, num homem acima de 50 anos de idade, deve chamar a atenção, que, como diria o meu saudoso Biluca, algo de podre cheira no reino da Dinamarca. Mas então vamos procurar ver o que está acontecendo. É o que, na região lombar? É geralmente na região lombar. Pode, evidentemente, essas metástases ósseas do câncer da próstata irem para qualquer lugar dos ossos. Mas geralmente, pela própria localização da próstata, a coluna lombar é o mais próximo. Então ele dá metástase para aqueles gânglios linfáticos próximos à próstata, os linfonodos, e além desses linfonodos que aumentam de tamanho devido ao crescimento das células do tumor, passa para os ossos da coluna vertebral, particularmente a lombosacra. E aí provoca a destruição desse osso como se fosse uma fratura. E a dor é intensa e geralmente surge agudamente. O cara acorda com aquela dor que não é a dor da lombalgia, da osteoartrite, sobre a qual já falamos aqui na Rádio Tupi com a família Tupi, mas é uma dor que tem um início súbito. E aí, evidentemente, que cabe a esse indivíduo com dor. Eu digo o seguinte, eu tenho uns dizeres que eu aprendi ao longo da vida da medicina. O homem, ele até tolera o chifre, sabe, Eliano? Principalmente quando ele não sabe. Mas dor, ele não tolera. Verdade. A dor é algo que incomoda tanto que o indivíduo vai ao médico. Então, uma dor aguda dessas, num homem acima de 50 anos, acende uma luzinha amarela na minha cabeça de alerta. Eu tenho que pedir um PSA para esse cara. E se eu fosse urologista, mesmo como clínico, um toque retal cabe fazer. Até o próprio clínico treinado, ele consegue identificar e fazer o encaminhamento já mais correto para esse sujeito. Fatores de risco e tratamento. Além da história familiar, que você muito bem alertou, eu tenho outro fator de risco, que é a raça afrodescendente. Portanto, o pessoal da cor negra, eles têm um risco maior de câncer de próstata que as outras raças, a asiática, a caucasiana. E a dieta. Você sabe que tem uns trabalhos que foi feito em camundongo, né? O pessoal não acredita, mas a genética dos camundongos, aqueles bichinhos, aqueles ratinhos miudinhos, ela é muito parecida com a genética humana. Tanto que eles são animais de experiência dos mais procurados. Porque o que acontece num camundongo normalmente se reflete no ser humano. Por mais incrível, família Tupi, que vocês possam estar achando, a curiosidade da genética do camundongo ser igual. E fizeram uma vez um estudo em que pegaram um grupo de camundongos, e quando eu falo um grupo de camundongos, eu estou falando de pelo menos 500 de um lado e 500 do outro. Botaram uns com uma dieta de 5% de gordura, que é uma dieta, digamos, baixo nível de gordura na dieta. Já o outro grupo, eles alimentaram com 40% de gordura. Você sabe que esse grupo alimentado com 40% de gordura teve cerca de 10 vezes mais câncer na próstata desses camundongos do que o grupo com pouca dieta. O que explica, por exemplo, o câncer de próstata ser muito comum nos Estados Unidos, no norte da Europa, principalmente aquelas regiões, Suécia, Dinamarca, é muito comum. E quando a gente vai ver, por exemplo, os países orientais, especialmente o Japão, que tem normalmente uma dieta pobre em gordura, ele é um câncer bem mais raro. Então o aspecto da dieta, família Tupi, também é importante. Olha, tá queimando a carninha, eu tô sentindo o cheirinho, apesar do tempo nublado, aquela gordurinha da picanha, deixa ela dar o gosto na carne, mas evita comê-la, porque o risco aumenta. Se você for afrodescendente, mais cuidado ainda.
além do sedentarismo, do tabagismo, da obesidade, que são fatores de risco associados ao câncer da próstata. O tratamento, como eu disse, é da alçada do urologista. Normalmente é feito com a retirada do tumor sempre que possível, já que a próstata ela só é importante durante a fase reprodutiva do homem, não interferindo com a função sexual. Aí o pessoal diz, mas eu conheço várias pessoas que operaram a próstata e tiveram impotência depois. É verdade. Só que hoje a técnica cirúrgica evoluiu tanto, permitindo procedimentos pela robótica, por exemplo, que poupa o nervo responsável pela ereção na retirada da próstata. Então essa complicação que no passado era comum, praticamente 100% dos homens que tiravam e faziam a chamada prostatectomia radical, enrolei agora. A prostatectomia radical, ela se complicava com a impotência, que tirava muito, obviamente, da qualidade de vida do homem, apesar de preservar a vida desse homem, o que para o médico é o mais importante. Só que hoje isso não acontece. Eventualmente, o tratamento cirúrgico pode ser acompanhado de radioterapia na presença de metástases ou de hormonioterapia, uma vez que a testosterona não causa câncer de próstata. Mas se você tiver um câncer de próstata, o uso da testosterona, que ultimamente tem se tornado muito corriqueiro, vai acelerar o crescimento desse tumor. Portanto, esse tipo de hormônio que alguns homens estão fazendo para aumentar a força muscular e a energia sexual, e é verdade que ela provoca isso. Se você tiver um tumor na próstata, você vai acelerar o crescimento dele, que é o que não interessa. Então, sempre sob a supervisão de um urologista, antes de fazer uso dessas substâncias que estão sendo, infelizmente, eu digo, sem orientação médica, usadas por qualquer um. Então, eu acho que essas eram as informações mais relevantes nesse Novembro Azul. Agradecendo mais uma vez à Rádio Tupi a oportunidade de entrar no domingo de manhã na Casa da Família. Não é para assustar, mas para alertar. Homens, vocês têm uma responsabilidade para com as suas famílias. E não é só botar o pão dentro de casa. É viverem bem para poderem dar um bom exemplo aos filhotes que estão aí por perto. Perfeito. Assunto para domingo que vem, meu amigão. Rapaz, eu vou fazer uma coisa muito interessante que eu já vim há algum tempo tentando. Uma pessoa muito ocupada, ele está inclusive acabando de escrever um livro sobre esse assunto. E eu vou ter aqui o privilégio de trazer Hélio Abreu, conselheiro lá do CREMERGE. Ele dá muitas qualidades, uma delas que você vai gostar é saber que ele ontem estava alegre com a vitória do nosso Fluminense. Oba! E ele está escrevendo um livro sobre apneia do sono, ronco. O e-mail dele é Hélio Ronco. Você vê que é especialista no assunto. E olha, eu sei que as mulheres que ouviram atentamente, preocupadas com seus maridos, o programa de hoje, já estão olhando de cara feia para eles, porque é mais comum no homem um ronco, mas mulher ronca também, tá? Ronca sim. Eu acho que o assunto vai interessar todo mundo, explicar essa história, o que pode provocar. E o Hélio é uma das maiores autoridades que temos aqui no Rio de Janeiro para falar desse assunto. E ele vai nos brindar com a presença alegre dele. Tem uma voz, rapaz. Ah, é? Ele cantando My Way do Frank Sinatra. Pode ser locutor de rádio, ele? Poderia ser. Você sabe que ele tem alguns vídeos que a gente tem um grupo do WhatsApp que ele participa. E ele tem uma voz que eu vou dizer o seguinte: olha só, eu falo na rádio, mas o dia que você for lá eu perco o lugar, mas vou correr esse risco. Eu corro esse risco. Hélio, um abraço, ele deve estar nos ouvindo. Domingo que vem é você sentado aqui, não vai tremer não, hein? Saudações tricolores para ele e para o senhor também, né? A gente, modestamente, faltam 13 pontos para a gente continuar na Série A. Vamos com esse pensamento, quem sabe a gente não belisca uma Libertadores no final do ano. Vai melhor. Final não, no começo do ano. Só vai terminar em fevereiro. Fevereiro, o campeonato só termina em fevereiro. E o próximo jogo nosso, domingo que vem aqui no Maracanã, enfrentando o Grêmio no início do retorno. Vai ser um grande jogo e eu vou ali mexer com o Gilson Ricardo, que deve estar satisfeito com o Flamengo dele. Eu vou ficar mexendo um pouco com ele agora antes de ir embora. Flamengo que pode assumir a liderança hoje, porque o Inter perdeu para o Corinthians ontem, né? Tudo preparado para mais uma vez o Ivan Vicente ficar brincando comigo lá no Zap. Mano. Gente, um bom domingo, uma semana abençoada. Amanhã a gente lembra daqueles seres que partiram, mas que continuam presentes na nossa lembrança. Então é um dia de alegria por tê-los tido aqui, um dia de muita lembrança doce, e que domingo que vem, com o Hélio Abreu aqui ao meu lado, a gente possa falar sobre esse assunto tão importante que é a apneia do sono, o ronco, o risco cardiovascular e por aí vai.
Abraço, Heleno, obrigado mais uma vez. Beijo, Regina. Beijo, doutor Silvio. Eu quero aproveitar e agradecer a dona Rosa Maria Moura de Souza Teixeira pelo presente que ela me enviou através do senhor, a Bolsa com os Gatinhos, tá? Muito obrigada, senhora Rosa. Muito obrigada, doutor Silvio. Regina, o que ela falou da Regina, o que ela falou do Heleno. Existem pessoas que a gente não conhece fisicamente, pessoalmente, mas é como se nos conhecessem, porque o carinho que falam da gente, eu digo assim, olha, a senhora conhece a Regina? Falou, não, mas ela tem uma... Falei, exatamente isso que a senhora está pensando. Obrigada. Sem mais nem menos. Muito obrigada. Família Tupi, um bom domingo, fiquem com Deus. Abraço, Bom, meu obrigada, querido, até amém. semana que vem, 9h50.